Demora um segundinho para processar. Foi. Certo. Então, boa noite a todos, todas. Bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui, é uma aula da disciplina O SUS em Tempos de Pandemia, com alguns alunas convidadas lá da Saúde Coletiva 1. E a nossa convidada é Ana Paula Selig, nutricionista, técnica da Secretaria Municipal de Saúde, e nessa gestão, nesse momento de enfrentamento à pandemia, secretária adjunta de saúde do município. Eu tenho um orgulho de ser a orientadora de dissertação de mestrado da Ana, e a coincidência com o que aconteceu no dia de hoje, que nós assistimos, o Mário Testa sendo homenageado e recebendo o título de doutor honoris causa na sua universidade, a coincidência é que a Ana Paula Selig está escrevendo um texto, uma dissertação, uma análise sobre o enfrentamento à pandemia, e para isso utiliza o postulado de coerência do Mário Testa. Bem-vinda, Ana, muito obrigada por ter aceito. A Ana tem trabalhado incansavelmente e eu sei que você deve estar em casa e nós estamos tirando parte do escasso tempo que tens para a tua família. Muito obrigada. A palavra está contigo. Ana, tu está sem som. Enquanto a Ana resolve o problema que ela tem aí também, para ficar tranquila, que pode resolver com calma, eu vou iniciar. Opa, acho que agora deu. Ana, conseguimos te ouvir? Tá. Não, então eu vou fazer uma rápida apresentação do postulado de coerência para vocês. Bento, eu vou te pedir um favor, que você coloque no Google mesmo, Mário Testa, postulado de coerência, para mostrarmos o diagrama que está na apresentação da Ana, mas que eu vou demorar se eu buscar aqui. Então, o postulado de coerência proposto pelo professor Mário Testa está na parte do texto que eu coloquei no Moodle para vocês. Então, lá no Moodle está o livro chamado Pensar em Saúde,
e ele está em espanhol, na última publicação feita por essa universidade que homenageou o professor Mário Testa hoje. Então, eu destaquei para vocês as páginas, eu acho que é da 95 a 110, alguma coisa assim. E neste pedaço do texto, o professor Mário Testa faz uma crítica ao que ele vai chamar de planejamento normativo. Então, vocês ouviram que o professor Mário Testa é argentino, mas que vive em outros... muito obrigada. Que viveu em outros países da América Latina, e quando ele nos dava aula, né, ele dizia, sim, brasileiros como José Serra, como Fernando Henrique Cardoso foram meus alunos, e ele estava falando num lugar chamado CEPAL, que é o Centro de Planejamento. Um braço da CEPAL era o CENDES OPS, que era um lugar do planejamento em saúde. O que faziam esses lugares? Faziam o planejamento para governos de países subdesenvolvidos, né, subdesenvolvidos. Então, Mário Testa começa a dizer que o planejamento estava restrito, isso foi dito hoje, o planejamento estava restrito a um pedaço do planejamento, que é a parte normativa. Que, por exemplo, a gente vai contar quantas crianças morrem de desidratação, mortalidade infantil, e vai montar um plano para o outro executar. Então, o Testa vai falar em mal-entendidos históricos e vai propor pensar diferente. O nome do livro é Pensar em Saúde. Este diagrama aqui não está igual. A apresentação é um pouco diferente do que está no livro original, que é o Saber em Saúde, na versão primeira da OPAS e na tradução aqui para o Brasil. Então, ele diz que, antes de tudo, é preciso olhar para a história. O que construiu o que temos? Isso também foi dito hoje. Mário Testa nos convida a olhar para trás, né, e dizer o que aconteceu antes de estarmos aqui. Então, é como a Ana Paula olha para a sua Secretaria Municipal de Saúde e diz, aqui deve-se o que aqui está. Para uma Secretaria Municipal existir, né, aconteceu uma política chamada SUS, né, houve mudança na teoria sobre saúde, nos métodos, e essa mudança encontrou um propósito de governo. O Galli, hoje, na fala, foi muito incisivo ao dizer que ele, na coordenação de saúde mental da Argentina, via outra teoria e uma mudança de método, e, portanto, que a sua função como Estado, né, era construir novas organizações. Então, esse é o postulado de coerência do professor Mário Testa, e ele vai sempre falando que a vida, o planejamento, né, a Ana, é sempre pressionada por coisas que a determinam, né, por determinação e por condicionamento. Aquilo que existe também condiciona, tá, o propósito. Então, essas forças de determinação e condicionamento. Já que acho que a Ana está em condição de falar. Oi, me escuta? Sim, agora sim, Ana. Então, só vou encerrar aqui, né? Eu queria agregar a isso mais duas ideias do professor Mário Testa. Uma é que ele disse que os propósitos de governo, né, são três propósitos. Um é crescimento. Em alguma medida, a Ana Paula Segre, secretária adjunta de saúde, tem uma proposta de crescimento. Mais leito, mais hospital, mais do que tem. Isso é crescer. Em algum momento, para que a história ande, né? Tem umas crises assim, que a história se acelera, há também um propósito de governo que é de mudança.
Um governo que diz, olha, não vai mais ser só crescimento de hospital, não vai ser manicômio, vai ser mudança. E essa mudança é uma mudança que vai, então, gerar outras organizações. Desfinancia uma coisa para financiar outra. Né? Mas ele diz que nesse par dialético que se compõe entre crescer e mudar, o governo tem um propósito que é permanente, que é se legitimar. Então, é disso que a Ana vai falando em relação ao seu trabalho. Né? A provocação que fiz, em certa medida, a provocação inicial, né, para o trabalho da Ana, foi pensar quais as teorias que disputaram o enfrentamento à pandemia na cidade de Santa Maria. Então, vocês terão a aula de hoje para fazer, nesse momento privilegiado, que assistiram no teste, ouviram falar sobre ele, e agora vão ver uma aplicação local nossa, né, sobre essa teoria. E é isso. Acho também, Ana, que dá para a gente só antecipar que vocês vão ver o Mário Testa falar em tempo político, técnico e administrativo. Ele diz que o tempo não é sempre o mesmo tempo e não é o mesmo contado da mesma forma para os diferentes atores. O tempo político é o mais acelerado. O tempo do tem que fazer, deve se fazer, tem que ser feito. E o tempo técnico é um tempo que não tem urgência, né? Vocês vejam que a pandemia imbrica isso tudo, não é? Nós não podemos dizer que não houve aceleração do tempo também em setores da academia. É isso. Ana, bem-vinda, então. Aí você dá seguimento. Então, boa noite, né, pessoal? Desculpa, não sei o que aconteceu no computador, mas enfim, daí eu vou fazer do celular, né? O que eu não consegui, eu acho que eu não vou conseguir é passar, mas aí, quem sabe a gente vai falando. Vocês me desculpem, não sei o que deu no meu computador aqui. Você consegue me mandar a apresentação que eu passo? Posso fazer isso, não tem problema. Deixa eu só... que eu usei uma que a gente já estava... Aí eu posso te encaminhando enquanto a gente fala aqui. E a ideia, então, primeiramente, é agradecer, né, o convite da Liane. Eu consegui olhar só um pouco hoje da homenagem que foi feita a ele, né? Mas, enfim, eu acho que a Liane fez um resumo na sequência, com certeza vou tentar fazê-lo. O que a gente... Eu tinha uma responsabilidade grande, né, de a gente tentar fazer alguma coisa, mas a Liane, desde o início, quando a gente transitou por alguns assuntos, né, Liane, até a gente chegar nessa temática da pandemia, então a gente transitou por alguns, e aí logo que a gente teve essa certeza de que faria mais sentido, até por se tratar, né, de um mestrado profissional, eu acho que isso faz a diferença, né, no sentido, assim, do tema, que não a gente não tá, né, eu acho que o que é o importante, pelo menos para mim, faz sentido, é a gente fazer algo que, de fato, vai fazer sentido para o serviço em que a gente está, né? Então, isso que está fazendo sentido nesse momento, assim, para o trabalho que desempenho, para a instituição que eu represento, né, enquanto Secretaria de Saúde, seria fazer disso. Então, a gente teve uma mudança de temática e desde o ano passado a gente focou e de dizer, não, né, a Liane teve essa sensibilidade, com certeza, de dizer, olha, se tu tá envolvida nisso, vamos tentar focar nisso e pensar como da melhor forma a gente vai fazer. E aí, ao longo desse ano, a gente foi, do ano passado para cá, né, foi inventar. E aí ela traz, né, o professor Mário Testa com essa proposta metodológica, assim, e aí eu disse, eu para mim, não conhecia, assim, ou somente muito esporadicamente em algumas questões de planejamento, e aí a gente às vezes estuda muito mais o Matos do que, quem sabe, o Testa, dependendo da instituição que tu faz alguma vinculação, enfim, e eu precisei e tô, né, procurando mais para que possa me dar maior propriedade do trabalho. Deixa eu só, Bento, que e-mail que eu posso mandar.
Gabriel Bento. Gabriel Bento. .95. Tá. @hotmail.com. Mandei, daí se tu conseguir, daí a gente faz. E então a gente vem trabalhando nisso, né? E de pensar assim, enquanto metodologia, a gente colocar, como a Liane falou, o que a gente fez, né? A gente conseguiu, de alguma forma, colocar no papel o que estava acontecendo, quais os atores envolvidos, pelo menos, né? Nesse primeiro momento, para a gente conseguir ver do que a gente estava falando, né? Quando fala, e aí eu digo bem na prática da questão de quais as relações de poder, quem tem interesse, quem não. Isso tudo que a Liane fala da questão do tempo, né? Dos propósitos. Tem muitas coisas que a Liane diz, não, na realidade tem na tua fala, e aí ela me provoca para falar nesse sentido, tá tudo isso velado, assim, a gente só tem que conseguir colocar isso de alguma forma dentro dessa metodologia. Então é isso que a gente vem fazendo, assim, nesse ano e meio, quase, assim, em relação à pandemia aqui no município de Santa Maria, tentando fazer com que a gente tenha um olhar, não só um olhar de quem está participando como uma narrativa, né, mas que a gente consiga estar olhando para essa situação que está acontecendo de uma maneira que a gente consiga analisar, né, analisar o processo, analisar o que a gente está fazendo, analisar o que está acontecendo, né, também ao redor. Então, a gente sabe o quanto a pandemia é também uma questão... É bem isso que a Eliane fala, né? Tem várias questões políticas, e não só político-partidária, mas política de pensamento, de tensionamentos em relação a posicionamentos, né? Da ciência, de não. Então, a gente está vendo tanta coisa nesse sentido, e isso tudo se traduz, ou isso tudo interfere na realidade, né? Nas questões, na contextualização, na realidade, daquilo que a gente se propõe. Então, a gente vem fazendo esse exercício, né, de se olhar. Eu disse, é um exercício que não é fácil para uma pessoa que está 24 horas no meio disso tudo. Então, fazer o exercício de alguma forma, se distanciar e olhar até que ponto isso está sendo efetivo ou não, ou que caminhos que a gente tem que seguir. Então, confesso que isso não tem sido muito fácil, assim, nesse sentido. E aí a Liane me puxa um pouco para a realidade no que se refere a isso. Então, eu vou tentar ser, assim, não até pelo nosso tempo, né, tentar ser breve, mas pensar um pouquinho contar para vocês o que a gente, né, em cima de toda essa metodologia do Maritese, que a gente está tentando colocar em prática, né, que quem sabe fica um pouco mais... Pode ir passando ali, Bento, que daí a gente vai indo pro... Né? Então, isso aqui eu acho que também não precisa, essa questão da introdução, que vocês sabem da questão da pandemia, pode passar, esse ali também não, eu peguei uma que a gente tinha feito. Então, acho que mais na metodologia, né? Então, na questão de que é uma pesquisa-ação, né? Então, ou seja, a gente está nesse processo junto... participando disso ativamente, é algo que as coisas vão se dando e a gente vai junto com esse processo, não é algo que seja estanque, né? Então isso faz a diferença, assim, com o registro diário de tudo que acontece, do trabalho que está sendo realizado. A Liane explicou também um pouco mais da questão do postulado, né? Mas o que basicamente eu entendo como algo que a gente tem ocupado é bem essa questão, assim, de que ele traz muito, né, na metodologia. E tem um artigo que é bem antigo, que eu também estava lendo, que é a questão que a Lígia Giovanella traz, é de 1990, e que ela faz todo um apanhado, né, da discussão de como que o Mário Testa aborda essa questão do planejamento estratégico em saúde. Então, ela traz isso bem, assim, tenta, de alguma forma, fazer com que fale, né,
que ele desvenda o conteúdo do poder, como que as ações de saúde acontecem, como que propõe um planejamento, quais os objetivos que tem, como a Liane fala da questão dos atores sociais, né? Como que tem o conflito das forças sociais, dos interesses que tem em saúde. Então, o que a gente está tentando colocar, né? E tentando identificar. A gente dividiu em 3 momentos, digamos assim, para a minha dissertação. Então, a gente fez o primeiro momento, que foi do início da pandemia. Vocês desculpem o barulho que o home office tem disso, tá? A criança entra, tem essas questões. E então, assim, a gente pegou no primeiro até a metade do mês pode passar, que eu acho que na sequência a gente tem mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia, para o pessoal poder entender um pouquinho. A gente tem, no primeiro momento, que a gente traz de março a junho de 2020, né? Então, a gente conseguiu dividir isso nesse primeiro momento, e depois até o final do ano, e depois o 2021. Então, a gente tenta dividir desse período quais as forças, digamos, de poder que se sobressaíram nesse momento, né? O que avançou em termos de ações quando a Liane fala, né, o que de alguma forma a gente consegue legitimar, o que não, o que é de mudança, o que não, o que é um tempo, né? E quando a gente fala hoje eu pensava nisso, por exemplo, assim, né, nessas questões atuais que a gente está, na questão da vacinação, do tempo político, do tempo técnico, do tempo administrativo. A gente tem situações em que a gente precisa contemporizar muito isso, né? A gente tem pessoas que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei se alguém está participando do processo de vacinação, ou como apoio, ou como vacinador, enfim. Mas a gente tem, por um lado, um Plano Nacional de Imunização que ele é enorme, cheio de categorizações, né? E que, por exemplo, a gente está num item que é a questão da indústria, né? E aí, se a gente for olhar em termos técnicos, a indústria é uma imensidão de que desde quem faz quase salgadinho para fora até quem tem uma indústria realmente grande se enquadra. Né? Então, assim, a gente sofre uma pressão enquanto poder público muito grande para isso, e aí a gente tem que, de alguma forma, conseguir, e é o que a gente vem fazendo, né? Conseguir tentar organizar, né, o processo de trabalho, as ações que a gente precisa fazer num tempo em que a gente consiga, de alguma forma, contemplar, né, consiga assegurar o acesso das pessoas, assegurar aquelas pessoas que de fato, né, precisam. Então é um exercício bastante grande nesse sentido. Então a gente vem sistematizando dessa forma. Então a gente começa com toda aquela função de algo totalmente desconhecido, de que, né, na nossa situação, bom, a gente não tinha leito, a gente não tinha absolutamente, né, a gente vem, sobretudo Santa Maria, de um espaço em que a gente tinha um hospital que fazia muitos anos que tinha que ser aberto, né, que ele tinha somente atendimento ambulatorial, e aí de alguma forma tensionou que foi um período acho que até depressão política realmente, no sentido de que, bom, a gente não vamos fazer hospital de campanha, né? Como é que Santa Maria vai fazer um hospital de campanha? E isso teve pressão política também, e pressão da sociedade como um todo, né? Principalmente porque somos uma cidade com o segundo maior contingente militar do país, né? Como que a gente não vai ter um hospital de campanha quando a maioria do país tem? Aí a gente disse, não, só um pouquinho, a gente tem um hospital de uma estrutura física pronta, né, e que até então era utilizado somente como ambulatório. Então, assim, desde o início essas questões foram, e aí desde o início a gente faz o quê? A gente para, a gente fecha tudo, a gente não fecha, qual que vai ser a situação, como que a gente vai fazer? Então, teve toda uma composição de um comitê de crise, e que nesse sentido também a gente sabe que são várias pessoas, inclusive pessoas da iniciativa pública e da iniciativa privada junto, e também a gente sabe o quanto é difícil, de alguma forma, a gente ter convergência em relação a essas duas instâncias, né? Na semana passada eu ainda falava em uma audiência com alguns promotores, e eles disseram, o que tu acha, assim, aí de uma questão
né, específica de dizer, tá, mas e por que será que tem profissionais ainda da área da saúde que de alguma forma não incentivam, ou que a gente poderia ter um incentivo maior em relação à vacinação no município? O que tu atribui? E aí eu conversava com os promotores exatamente isso. Eu disse, o que eu acho que nos falta muito em Santa Maria é que nós somos uma cidade fundamentalmente especialista no sentido das profissões, né? A gente ficou... a ideia é que as pessoas se especializem e que vão, só que o pensar no coletivo é algo que a gente ainda tem que evoluir muito no sentido do coletivo, saúde coletiva, pensar no coletivo em termos de saúde pública, né? E aí a gente fala no sentido da importância de espaços, né, que a gente consiga falar, né, quando a Liane diz, olha, não tinha aluno hoje, né, num espaço desse, né, no momento em que a gente fala de um espaço em que, e isso também falava com o Lobato, que é professor também da universidade, colega na Secretaria da Saúde, da importância, eu acho que está tendo, e que dos últimos anos nunca teve tão, eu acho que emergente isso, a questão de um Departamento de Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Maria, mais robusto a ponto de, né, conseguir desencadear várias ações, ou se conseguir se colocar e mostrar que não, aqui a gente tem uma universidade que tem um departamento de saúde coletiva, e o que isso significa, né? Isso nos dá muita força em relação ao público também, do pensar coletivo. A mesma coisa eu falava na UFN na semana passada, num espaço que a gente teve de finalização do PET. Aí uma das propostas que se tinha, né, naquela ocasião era, vamos pensar como que a gente pode dar continuidade nesses processos, em coisas que a gente desencadeou, e aí uma das propostas era, vamos pensar enfim, numa liga, não sei exatamente o nome, que eu não lembro, mas de algo da saúde coletiva, o quanto isso é importante, o quanto isso é emblemático e necessário no nosso município, que a gente vê o quanto ainda é frágil, né? Então, a gente vê e viu isso muito nesse momento, né? A gente passou por um momento, não tão nesse princípio de reorganização, ou de organização de um processo de trabalho, e aí eu vi por aí também antes a Raquel, estagiária que está lá conosco, da psicologia, né, que é do nosso centro de referência, que bom vê-la aqui também, e a Raquel também está participando disso, assim, o quanto, e a gente escutando, essa semana eu escutava ela ainda, a gente discutindo de vários assuntos, assim, o quanto a gente conseguiu evoluir. A gente começou com um serviço que a princípio era para ser de serviço de testagem, porque a gente, na realidade era para ser um serviço, só um braço da vigilância em saúde, né? O quanto a importância da vigilância em saúde num processo de pandemia, né? O quão frágil na realidade, isso é uma das coisas que a gente vem falando, o quão a gente precisa olhar para a vigilância em saúde, não olhar só para quem tem um dado, mas olhar para ver o que isso faz sentido aonde a gente atua, no território em que a gente atua, e pode ser especialidade, mas que a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, esse início, assim, foi tudo de muita estranheza, de organização de serviço, de, vamos ver quem que vai fazer o quê, né? Todo mundo meio assustado. Passado esse primeiro momento, que de alguma forma que a gente achou, eu brinco que a gente era feliz e não sabia, porque a gente achou que ia ser né? Tava até a metade do ano ali, meu Deus, era tudo isso. Mas a gente conseguiu compor, de alguma forma, uma rede de retaguarda hospitalar que não tivemos problemas. A gente não teve problema em retaguarda hospitalar até o final de 2020, então a gente não teve problema nem no sentido de leito clínico e muito menos de leito de UTI. Então a gente teve tempo de ter um suporte, eu digo assim, de ter uma organização dessa retaguarda. Então, isso foi o 2020. A gente conseguiu, aí depois tinha o aumento dos casos, a gente teve surtos ali, que daí começou surtos em empresas maiores, surto em hospital, surto em instituições de longa permanência, que de alguma forma foram sendo controladas e organizadas e ajustadas, né? A gente continuava assim com um grande número de óbitos de pessoas mais velhas, que teoricamente por isso que começaram, né, a vacinação por esse grupo de idosos. Então a gente teve nesse primeiro período até a metade do ano um número teoricamente pequeno de óbitos, se a gente for ver. Aí no segundo momento a gente começa, e aí é de julho a dezembro, de alguma forma deu
uma diminuição, assim, digamos que deu uma diminuição do número de casos, e aí a gente começa a ver que o privado também, de alguma forma, concentrou serviço em um determinado hospital, então todo o que tinha de qualquer sintoma respiratório vai para um determinado espaço. A gente começa a perceber que a gente tem uma diversidade muito maior das questões de conduta, das questões de o que é bom, o que não é, o que a gente faz, o que não é, abre, não abre. Então, isso teve uma pressão muito grande para a questão do retorno às aulas, né? Seja da escola pública quanto da privada, mas, sobretudo, do ensino privado. E aí a gente começa também com uma campanha em meio a tudo isso, uma campanha eleitoral. Daí vocês vão dizer, tá, mas o que isso muda, né? O que isso tem a ver com o processo? Na realidade, quando a gente vai analisar todas essas questões e a gente pensar de como que isso tudo interfere, né? Isso tudo é uma questão de que interfere nos processos. Então, interfere por quê? Porque, do modo geral, né, tu tinha alguns candidatos que sim, que diziam, olha, não dá para fechar tudo, não dá para fechar comércio, tem que mandar para a escola, porque isso, de alguma forma, vai se organizar, a gente tem uma retaguarda. E, por outro lado, tem uns que disseram, não, a gente vai acreditar no que as pessoas e no que o meio técnico vai continuar nos dizendo. Então, a gente teve, inclusive, a nível local, uma dicotomia em relação a essas questões políticas também. Né? Assim, inicialmente também que me passou ali de falar, veio o Ministério da Saúde, inicialmente tinha uma organização, tinha uma orientação maior, porque o nosso Sistema Único de Saúde, do modo geral, o Ministério da Saúde é o nosso orientador das propostas, das medidas, enfim, não que os municípios não tenham governabilidade, tem essa governabilidade, mas a gente sempre, na maioria das ações que temos, a gente tem essa orientação por parte do Ministério de uma diretriz maior. Ocorre que a gente teve isso, tanto que se vocês forem procurar, a gente teve as orientações, os manuais orientativos, mudava a cada semana, assim, a gente não terminava de ler um, já tinha outro, e não terminava de ler um, já tinha outro, atualizado, pensando como que vai fazer de fluxo, e no início disseram, não, a atenção primária diz para o povo ficar em casa, não vamos fazer nada, só vem se estiver ruim. Aí depois a gente foi vendo, com o passar do tempo, dizer, olha, não adianta ficar em casa porque as pessoas vão adoecer de outras coisas. Então, no segundo semestre, o governo começou a dizer, e muito mais, aí o governo do estado, não o governo federal, porque o governo federal parou de dar diretrizes do andamento da pandemia para os outros entes federados. Então, a gente hoje se vale muito mais das normativas da Secretaria de Saúde do Estado, e isso há muito tempo, do que necessariamente do Ministério da Saúde, porque não há nada muito atualizado em relação a isso. Então, a gente vem daí, muda, digamos assim, a diretriz ou a condução principal desse processo, a gente vem, sobretudo, com a organização da Secretaria da Saúde do Estado, e a Secretaria da Saúde do Estado diz, não, vamos olhar para esse povo, vamos dizer para o pessoal voltar para a atenção primária, vamos com todos os cuidados, vamos focar em algumas ações mais estratégicas, mas vamos trazer o povo de novo para a atenção primária. E aí, nesse sentido, foi passando. Vem toda a questão de o que dá, né? O que dá de remédio, né? Aí uma questão muito fundamentalmente médica, da questão do kit Covid, se sim, se não. A gente teve, depois vocês vão ver também em 2021, com a mudança da Câmara de Vereadores. Até então, a gente tinha uma relação, por uma questão, eu acho que de final de governo, uma questão que tinha o governo anterior, que é o que ganhou, tinha uma relação mais próxima, assim, com a questão do legislativo, né? Com a mudança do ano e com a mudança total das questões enfim, mudanças dos vereadores, no modo geral, essa relação mudou muito. E essa relação, e a gente tem hoje uma lei que foi sancionada, que é da questão do kit Covid. Então, a gente teve e aí uma das brigas da Câmara de Vereadores a gente tem uma lei sancionada e o município fez o quê? E aí a gente tenta falar, olha, a gente nunca disse ou nunca deixou de oferecer a medicação caso a pessoa venha com a receita na farmácia. O que a gente não vai fazer, por entender que não tem nenhuma normativa que nos respalde para isso, é assumir
que o município vai assumir como protocolo oficial, né, da Secretaria da Saúde do município de Santa Maria, que eu tenho um kit que vai dar conta de tudo o que as pessoas precisam. Então, isso também a gente teve muito mais embate esse ano. E aí, a partir de janeiro, é isso. A gente teve metade de fevereiro, assim, ontem... Acho que ontem também eu estava revisando os dados e a gente tem, de todos os óbitos que nós tivemos até agora da pandemia, somente 20% foram no ano de 2020. Os 80% foram neste ano. Então, a gente tem, a partir da metade do mês de fevereiro, um agravamento muito grande. E um agravamento que a gente fala que não diminuímos desde a metade de fevereiro. Nunca tivemos menos de 90%, hoje eu não olhei, tá? Mas até então nunca tivemos menos de 90% de taxa de ocupação de leito de UTI. Leito clínico diminuiu, a ocupação sim diminuiu, até porque recentemente a gente teve a habilitação de mais 20 leitos clínicos no hospital regional, que é um hospital 100% SUS e 100% Covid, né? Em termos de internação. Então a gente passou... E é isso que a gente vem tentando colocar e tentando, de alguma forma, explorar tudo o que tem de interesse, de conflito e de disputa de poder nesses períodos foram que a gente conseguiu, de alguma forma, dividir, né? Por período, assim, e o que aconteceu desse ano. Então, a gente vem com 2021 com uma realidade, né, bem o pior que a gente tem até agora. Na realidade, a gente vem com meses bastante árduos, no sentido de que o suporte, né, o hospitalar lotado, urgência e emergência lotado, unidade básica de saúde que sim, a maioria começou ou teve que, porque tinha todo um estranhamento do pessoal da atenção primária com receio do cuidado, do manejo, da perspectiva de aproximação de um sintomático respiratório. Então, de alguma forma, assim, se conseguiu, hoje a gente tem que mais de 20 unidades de saúde fazem coleta da RT-PCR. Então, assim, a gente tinha isso tudo muito concentrado, o que dificulta acesso, e a gente sabe que a gente só consegue, de alguma forma, ter algum controle mínimo da pandemia quando eu testar as pessoas, né? Que eu testo as pessoas, ou as pessoas que são sintomáticas, ou as pessoas que foram contactantes. Então, nesse exercício, a gente conseguiu, sim, esse avanço, e a atenção primária tem sido parceira nisso. Também a Liane, junto com os outros professores, a professora Rosângela, do Departamento de Saúde Coletiva, vem fazendo um trabalho da questão aí com relação ao acesso da vacinação, da importância da gente ter... promover esse acesso da vacinação contra a Covid-19 nos territórios. Então a gente está também trabalhando com isso. A gente começou uma campanha de vacinação que a gente soube de um dia para o outro quase que ia começar. Então, assim, ó, eu acredito que ninguém da nossa geração aqui participou, né, ou fez parte de uma pandemia. E fazer parte de uma pandemia, a gente sabe que as situações de crise, como a Liane falou no início, a gente já teve isso, sobretudo em relação à questão ali da Boate Kiss, mas a diferença é que agora a gente precisa, né, e a gente vem com mais de 15 meses aí, tendo que planejar coisas que muitas vezes são no escuro. A gente precisa planejar uma campanha toda de vacinação, a gente precisa planejar uma série de situações que a gente sabe hoje é isso que ainda evoluiu, que, por exemplo, hoje, agora, 5h30, o Guilherme, secretário, estava tendo uma reunião do Estado, uma CIB, e vai saber quando que chega a vacina para a gente programar para a semana que vem. Mas a gente está sempre nessa. Então, a gente tem uma pressão da comunidade em geral, da sociedade, para que a gente seja o mais ágil possível, né? Mas fazer isso num cenário em que a gente não tenha informação, que a gente não tenha clareza, que a gente, sabe, é muito difícil. Eu acho que é um exercício que tem sido feito, assim, bastante grande, e entre erros e acertos, que eu acredito que é o que a gente faz, né, a gente vai fazendo sem mesmo a gente ter muita referência no sentido do que deu certo ou não, né? A gente agora começa a ter um pouco mais de relatos, enfim, de artigos que de alguma forma podem nos embasar o que a gente tem que seguir. Tem a questão da Europa que está
começou por lá, então a gente começa a ver coisas que a gente também pode usar como exemplo, digamos assim, né? Então, a gente entende de toda... Aí a gente vem com toda uma pressão também de uma sociedade, de alguns serviços, né? Se a gente for pensar difícil, eu disse, claro que às vezes, muitas vezes as pessoas dizem, falam de um lugar privilegiado onde a gente tem segurança do trabalho da gente, sim. Graças a Deus a gente tem, acho que é algo que a gente tem que agradecer, de ter uma segurança de trabalho quando muitos não tiveram, dependendo da atividade que desempenha, né? Mas por conta disso, a gente precisa e aí lutar paralelamente a isso para que de alguma forma, né, o governo em termos de estado assim pudesse dar essa segurança para que a população também, né, de alguma forma enfrentasse isso. Então, a gente está nessa situação atual e isso que a gente vem mostrado da questão desse esgotamento da capacidade dos serviços, né? Quando a gente começa a ter óbito em porta de entrada de urgência e emergência, né? Que a gente não conseguiu de alguma forma encaminhar, que não houve tempo hábil, ou que aquela pessoa chegou num estágio que a gente sabe o quanto a Covid está, né? Os relatos estão acontecendo e a literatura tem mostrado isso. Quanto mais precocemente a gente conseguir dar o atendimento para esse usuário, mais... ou melhor a possibilidade da perspectiva da melhora, né? Então, quanto o tempo é fundamental nesse processo. E nesse momento ali, isso é o que eu botei só até março, que tinha feito, nesse período que tinha da apresentação ali até 189 mortes. Mas para vocês terem uma ideia, o mês de abril, acho que março, abril e junho foram... Um foi 150, o outro 151 e o outro 130 e pouco, 140 mortes, esses 3 meses. Então, assim, foi um número absurdamente elevado, né? E o que a gente viu e tem visto, e é o que está nos norteando para finalizar, assim, esse processo a importância, né, de algumas coisas que a gente tem visto, assim, como encaminhamentos e diagnósticos desse processo todo da pandemia, digamos assim, em Santa Maria. Uma delas é a questão da importância da vigilância em saúde, né? A gente tinha uma vigilância muito mais quase incompatível com o tamanho do nosso município. Somos o 5º maior município do estado, né? Então, a necessidade dessa ampliação da equipe da vigilância em saúde, para além disso, a necessidade de articulação da vigilância em saúde com a atenção primária, sobretudo, que é o nosso carro-chefe, é onde a gente tem mais serviços. Em relação a isso, assim, a gente tem tido um papel, assim, uma ajuda, né, fundamental e é muito valiosa o papel da residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Então, tem nos ajudado bastante nesse olhar, né, no olhar interno, e aí como que a gente está levando isso para o território e fazendo todas essas questões. Então, como eu falei também da questão do departamento lá de saúde coletiva, do trabalho da Liane com a professora Rosângela também. A questão da rede, eu acho que da gente pensar em rede, sabe? As coisas não são sozinhas, pode parecer uma coisa extremamente corriqueira a gente falar em rede, mas que muitas vezes na prática isso não acontece, né? Então a gente precisa potencializar esse serviço e potencializar e colocar de fato em prática a questão do trabalhar em rede, né? A questão da importância da atenção primária, também os estudos estão mostrando que aonde as pessoas têm, ou municípios que possuem uma atenção primária mais forte, mais resolutiva, o número, até as taxas de mortalidade são menores, né? E aí eu lia também essa semana uma questão de um artigo até dos municípios de Santa Catarina ali, e que de fato evidencia isso. Quanto maior, mais robusta for a atenção primária, mais resolutiva ela vai ser, o número menor de mortes, um percentual menor de mortes pelo coronavírus que estiveram. Então, assim, muito resumidamente, é esse recorte, né, Liane, que a gente está fazendo, assim, e sempre pensando nesse exercício que nos traz o Mário Testa, no sentido de ver todas as situações ou todos os atores que estão envolvidos, que ideologias que eles trazem, né, qual
E ele fala em diagnóstico, né, de diagnóstico administrativo, estratégico, ideológico, de como que a gente vai visualizar isso aí, o que que as pessoas, né, que estão nesse processo de alguma forma querem ou almejam, enfim. E eu acho, e o propósito dele, ele traz, é a transformação das relações do poder através da realização das ações de saúde. Então, como que essas ações, como que digamos, o processo, né, o fim, como que a gente está fazendo isso é fruto de que, né, de toda essa miscelânea de situações que a gente tem e também eu acho que sei lá, acho que pressão e informação e ter tudo que se tem, né, nesse processo que é bastante complexo também. Eu acho que era mais ou menos isso, Guilherme. Não sei o que tu acha. Ei, muito obrigada, Ana. Obrigada. Tem 5 minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário, manifeste-se logo, pergunte, comente. Eu queria falar, oi gente, oi Ana, oi Eliane, pessoal aí, sobre esse processo, né? Porque eu entrei no estágio ano passado, em junho, e aí já é um ano aí acompanhando, e eu percebi, tipo, foi o meu primeiro campo de estágio, assim, na pandemia, né? Fui chamada de um concurso que eu tinha esquecido que tinha feito, assim, de repente, pá, eu estava vivendo na realidade paralela do isolamento total, assim, né? Não saía de casa e tal. E aí, de repente, eu senti que eu estava no olho do furacão, assim. E é uma baita responsabilidade, na real, assim. E um transformar do fazer que é muito rápido. Eu fiquei pensando, porque na psicologia a gente estuda tudo de uma maneira gradual, lenta, assim, né? Processos que demoram a se desenrolar. E aí a atenção, a saúde, sei lá, tá no SUS, é um bagulho muito de fluxo, assim. Você tem que tomar decisão muito rápido, e aí tem toda uma equipe que ampara, assim, né? Não é um trabalho que é feito sozinho, isso é muito legal, porque a gente divide responsabilidades, decisões, conversa sobre os casos, assim, eu acho que todo mundo vai ficando muito rápido no pensamento. Eu era muito, assim, lenta, eu demorava, eu lembro os primeiros casos que tinha que fazer o segmento com as famílias, que é isso, eu acho que é o foco da atenção básica, assim, agora é esse trabalho do segmento, né, de encontrar as pessoas, e conversar com elas, assim, e entender onde é que elas moram, aonde elas vão, onde é que elas trabalham, porque é esse deslocamento das pessoas que leva junto o vírus, assim, né, e onde é que essas pessoas estão, né, e a atenção básica tem uma potência, assim, de acessar esses lugares e poder acompanhar, porque na vigilância é para toda a cidade, né, não é, a gente está num centro, e aí a atenção básica está no território, assim, tem gente, enfim, é uma outra coisa, né? Mas é muito, eu vejo, assim, a Ana falar, e é muito interessante, porque está acompanhando isso também, e é uma vivência, né? Uma baita experiência, assim, mas também de muita aprendizagem, né? A gente aprende muito, precisando estar ligado, assim, no que está acontecendo, né? Tem várias experiências muito boas, enfim, era isso. Valeu, Raquel. Mais alguém quer falar? Bom, além de assistir, acompanhar a homenagem ao Mário Testa, né? Na semana passada nós assistimos a CPI da Covid. É isso? Então nós estamos aqui trazendo. E não conseguimos conversar sobre isso hoje, mas nós assistimos o Pedro Alau, assistimos a médica da Anistia Internacional, Jurema Werneck. Hoje, então, paramos um pouco para respirar com a Ana, olhando para Santa Maria, mas também conversando com o Mário Testa. E na sequência, nós teremos, na próxima quarta-feira, era uma surpresa. Então, de primeira mão para todo mundo, na próxima quarta-feira estará conosco a Bernadette Pérez. Bernadette é médica, professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, é da direção da Abrasco, e ela
escreveu um livro sobre clínica e atenção primária. E ela está na linha de frente do enfrentamento à pandemia, vem fazer uma discussão conosco sobre redes, regionalização e redes do enfrentamento à pandemia. Na sequência, daqui a 15 dias, nós teremos o professor Facchini falando conosco sobre a importância, né, de aumentar a robustez da atenção primária em saúde para enfrentar efeitos da pandemia. Então, alguém pediu o programa da disciplina, eu coloquei lá no grupo, e vocês viram que tem uma linha, né, que demarca o que está definido, com datas e convidados, e, na sequência, aquilo que a gente vai construindo ou alterando a partir do próprio encaminhamento da disciplina e da forma como a realidade entra no nosso percurso. Raquel, eu queria agradecer, assim, o teu depoimento ele mostra, né, esse tempo acadêmico que ensina uma coisa, depois outra, ele compartilha, mas também ele desacelera, não é? E o tempo do serviço, o tempo da política, o tempo da resposta, ele junta isso tudo de forma mais acelerada. Então, essa dimensão dos tempos, essa dimensão que a Ana traz do diagnóstico, que então também é técnico, administrativo e ideológico, não é só um diagnóstico técnico ou só epidemiológico. Bom, 19h33, Gabriel Bento, a palavra está contigo. Oi, prof. Eu acho que o dia foi bastante proveitoso, né? Deu pra gente fazer bastante coisa legal, bastante coisa bacana. E na semana seguinte do Facchini a gente vê a Jussara, eu acho que é legal lembrar. Que ela vai falar sobre Covid nas favelas. Isso. O Gabriel sempre busca uma informação que, olha só, eu deixei passar. Nessa sequência também, a gente, depois da rede, da atenção primária, depois de ouvir o Alexandre, nós vamos ouvir enfrentamento nas favelas e estamos articulando para ouvir a experiência das populações indígenas. Então, com a dona Lulu, com o Gemerson, que já estiveram conosco. Então, reafirmando que todas essas questões, né, estão na pauta do nosso país hoje. A questão indígena, o tal do marco temporal. Eu não consegui acompanhar o que se houve definição hoje, não sei se alguém sabe dizer. Tem um impacto monstruoso no campo da saúde, mas não só por isso, tem um impacto monstruoso no meio ambiente, na vida, na biodiversidade, né? E na produção de vida mesmo, produção de vida ou produção de morte. Esses povos precisam de espaço, inclusive para preservar a vida de todos. Mas é uma defesa, sim, da vida das pessoas que estão envolvidas com essa demarcação. Bom, Ana, só te agradecer muito e também agradecer e reconhecer, nós da universidade aprendemos com os serviços, a gente não ensina para os serviços, a gente muitas vezes vai lá para ver como estão fazendo e ajudar a pensar, ajudar a analisar. Também a gente somos portadores, sim, de conhecimento e de propostas, mas é esse diálogo, é conversar, é trazer para o mesmo espaço. É daí que sai a novidade. É daí que sai a novidade. Essa é uma aposta nossa. Portanto, é uma aposta para o ensino e é uma aposta para a relação com serviços. Isso que eu estou falando está num texto meu, da Liamara, da Fernanda Sarturi, numa discussão sobre a experiência lá de Palmeira das Missões, num livro publicado pelo Instituto de Medicina Social lá da UERJ. Eu posso disponibilizar para vocês. A gente faz essa discussão de que os tempos precisam ser consertados assim com C, né? Se o município tem urgência
para descobrir quem não fez a vacina, a universidade precisa dar uma resposta com essa urgência. O artigo pode ser daqui a 2 anos, mas a resposta tem urgência. E isso não é tranquilo, não é? Não é tranquilo. Se a gente não se reposiciona, não é possível trabalhar junto num processo como o da pandemia. Então, eu queria dizer que na pandemia os tempos ficaram mais complexos, mais contraditórios e mais conflitivos. Se é assim, nós precisamos ler mais Mário Testa, porque ele falou nisso há 30 anos, que a realidade é complexa, conflitiva e contraditória, que planeja-se sobre a realidade, não sobre o mundo ideal. Então, é situação como a que a Ana está trazendo que precisa de aportes do planejamento. A Ana não planeja sozinha, planeja num mundo intrometidos, porque o vereador planeja, porque o médico de uma especialidade aí tem uma referência teórica e vai disputar, né? Então, o planejamento em saúde numa cidade. Nós podemos encerrar? Só agradecer, Eliane, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço, e dizer que eu acho que se tem, isso eu tenho dito, assim, se tem uma